Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus me pediu uma palavra ontem e eu... Não, não foi ontem, né? Mas veio hoje. Amém? Eu vou deixar uma palavra aqui em Lucas capítulo 21, versículo... Lucas 21, versículo 25 e 26. 21 e 27 também. Fala assim, ó. A vinda do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade bramado do mar e das ondas. Homens desmaiando de terrores e as perplexidades das coisas que sobrevirão no mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Até aqui, tá bom? Para não se estender muito no meu vídeo. Eu estava assistindo aí no TikTok um pregador e um pastor falando que a terra vai ser restaurada, que aqui mesmo vai ser a nova morada, Nova Jerusalém, certo? Mas eu entendo que a palavra de Deus também, que muitos aprenderiam, mas nunca chegariam ao conhecimento da total liberdade, da total verdade. Isso é complicado porque muitas pessoas seguem, às vezes, por causa das divisas, né? Eles olham para as pessoas porque são pastores, porque é isso e aquilo e tal, tem aquela reverência toda. Tudo bem que nós temos que respeitar e tal, mas você veja bem que há uma contradição aí, né? Sobre isso, certo? Porque o apóstolo João mesmo disse, eu vi o primeiro céu, vi a primeira terra e tal, o céu já não existia e o mar também não, certo? Então, em outras palavras, a terra já era um cascalho como Vênus e como Mercúrio. Senão, e apóstolo Pedro também disse que não ficará uma raiz sequer viva, tudo será abrasado. A terra era como Vênus e como Mercúrio, já não tinha mais nada. E vê que João ainda disse, eu vi a nova morada descendo do céu, e lá já estavam os homens, e Deus e Jesus estavam lá já, e tal, na Nova Jerusalém. Ele viu ela, e você veja só, as pessoas, certo? Mas é complicado, ele fica ensinando, né? E muitas pessoas vão por esse caminho, e às vezes até complica a mente das pessoas que não têm um conhecimento ainda. Mas aqui a palavra de Deus fala os sinais do sol, da lua e as estrelas. Você veja bem que aquele furacão que era para vir no dia 19, em 2019, ele virá ainda, que foi o Senhor Deus, ele abreviou os dias, tempos, ele abreviou o tempo, porque a igreja está pregando o evangelho, é preciso a revelação da palavra da verdade ao mundo todo, para que as nações que têm a porta fechada para o evangelho abram as portas, porque através da revelação da verdade, certo? Vai conscientizar o homem da verdade e vai fazer com que ele abra as portas para que o evangelho entre, para que todos venham alcançar a palavra de Deus, porque Jesus vem buscar os seus escolhidos de todos os povos, de todas as nações, certo? Vai ter os seus escolhidos para levar. Então, esse é o propósito da pregação do evangelho, que é a revelação da palavra da verdade, que vai conscientizar o homem da verdade, né? Fazer com que ele, certo, se desprenda, né? Se quebre as correntes, certo? Que aprisiona, que é o próprio diabo que cega o homem, mas a verdade, ela não tem como ser sufocada, certo? Porque a mentira prevalece, tem um ditado que diz que a mentira prevalece até quando a verdade não chega. E a verdade está chegando às nações, amém? Você veja bem que o furacão, ele virá, como está lá no capítulo 6 de Apocalipse, até do 12 ao 17, fala que é o furacão que virá e varrerá toda a terra, destruirá tudo, mudará os montes de lugar, as ilhas, certo? E esse mesmo furacão que vai acima do céu, lá em cima ele vai arrancar as estrelas, lançar na terra, vai destruir tudo, porque as estrelas são como absinto, como são veneno. Eu já preguei muito sobre isso.
E eu até estava falando sobre os açoites das estrelas, que vai atingir o Sol, vai atingir o Sol e vai tirar o poder, né? Vai tirar o poder do céu. O que é o poder do céu? É o Sol, certo? Da Terra, é o Sol que é o poder. Então, as estrelas vão atingir o Sol e vai tirar o poder do Sol, da sua luz, certo? Que vai despedaçar parte do Sol, porque o Sol também é uma estrela. E a Lua também vai perder sua claridade. Por quê? Por causa do Sol, que não vai ter mais como iluminar e tal, certo? Aí a parte do fim, certo? Você veja bem, o bramido do mar, das ondas, né, desses açoites, e os homens aterrorizados com essa que sobrevirão de angústia, né, como está aqui na palavra, versículo 26, e os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem. Jesus, como diz lá João, no capítulo 21, certo? Diz que Jesus virá e levará o seu escudo nesse tempo. Porque é um tempo que você... Não é assim, é rápido assim, certo? As coisas acontecem num passar de tempo, conforme a palavra de Deus vem sendo pregada. E nesse tempo agora está sendo revelado, Apocalipse, certo? É tipo isso, eu queria deixar uma palavra, Deus, porque eu sei também que a palavra de Deus diz que o profeta nunca é bem aceito na sua própria nação. A palavra não pode mentir, certo? Essa que é a verdade. E aí nós estamos aí para servir a Deus, certo? E em outras partes também, muitas das vezes é colocado a você, certo? Que acompanha, que ouve a palavra, que vive, às vezes, até... né, na mesma alma, no mesmo espírito, mas você veja bem, é colocado a você Jesus e Barrabás, certo? É colocado a você a bênção e a maldição, é colocado a você a vida e a morte, certo? É colocado a você o pecado, certo? Da condenação e a vida. Você veja bem, e a verdade é como aconteceu lá, escolhe Barrabás, certo? O Barrabás é o brilhante do mundo. Aí, certo? Porque você veja bem, às vezes eu posso falar assim, às vezes não é exatamente o que você vê, certo? Mas porque Deus ele nos une para quê? Para que através dessa união com o seu Espírito é para a sua salvação, certo? Para a sua eternidade, certo? Para que te tire da condenação da morte, te tire das garras do diabo, te tire da cegueira, te abra os teus olhos, porque às vezes você vive dentro da idolatria, do falso brilho desse mundo que é a bijuteria, certo? Porque hoje eu tive uma visão, eu vi um arame farpado enrolado, tipo dentro de um ciclo de sangue, de carne, e você veja bem como é que é as coisas. As pessoas escolhem... Arame farpado significa adultério, pular de cerca, adultério. Então as pessoas preferem o adultério à morte, né? Mas é tipo isso, a gente vai fazer o quê, né? Às vezes somos considerados como loucos, como inimigo, né? Às vezes as nossas palavras ferem, porque a verdade, às vezes, a pessoa não compreende a verdade e julga a gente como inimigo, como serpente, como estão mordendo para ferir, para matar. Mas tudo bem. Eu entendo também, vou te dizer uma verdade que eu creio. Eu creio em mim ou não, mas eu não acredito no livre-arbítrio, certo? Jesus aqui a palavra fala sobre predestinado à cruz do Calvário, predestinado à eternidade. A palavra de Deus fala que os virão para aqueles que herdarão a eternidade. Os anjos vêm, certo? Então você veja bem, então existe. Então eu tô tipo isso. Então não adianta, você pode correr, você pode ir lá para o outro lado do mundo, você pode fugir e subir no mais alto penhasco, às vezes construir uma fortaleza nas profundezas do abismo, sei lá, uma coisa dessa para fugir da verdade, para fugir daquilo que você detesta, que você odeia, certo? Mas quando Deus, não adianta. O mundo vai girar
e vai acontecer aquilo que Deus quer, porque está escrito, seja feita a tua vontade. Amém? Eu tenho essa palavra para meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia de todos, que você escolha a bênção, que você escolha a vida, certo? Que você rejeite totalmente o pecado, a morte, porque você tem que seguir as doutrinas da palavra de Deus, o discipulado, a doutrina de Jesus. Eu tive um sonho um tempo atrás que falava sobre Jesus. Eu vi um dedo fazendo um desenho do corpo de uma mulher na terra, sabe? Aí eu entendi porque Jesus chegou para aquele montão de homem lá, eles trouxeram aquela mulher adúltera e Jesus estava lá desenhando, certo? Eu entendi que Jesus desenhou um corpo da mulher na terra e eles chegaram, olharam para Jesus, ver Jesus desenhando o corpo da mulher. Jesus, ele olhou para o chão, o desenho de Jesus, e disse assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus, ele viveu entre nós. Jesus foi tentado todos os dias que ele viveu entre nós. Jesus só deixou de ser tentado quando ele saiu do sepulcro, que a morte e o diabo não teve mais poder sobre a sua vida, sobre a sua carne, certo? Porque ali ele estava já com o poder de Deus, liberto desse mundo, certo? Porque ele veio para esse mundo, mas ele foi liberto desse mundo, das tentações do diabo, da morte. Ali, para ele, já os dias dele já não tinha mais fim. Por quê? Daquele momento ali para frente, Jesus não envelheceu, não envelhece nunca mais. Ele permanece daquela mesma forma para sempre. Está em Hebreus capítulo 1. Vê lá todo o capítulo 1 de Hebreus, você vai entender. Os seus dias jamais terão fim. Assim será todos aqueles que serão selados, que Jesus virá e levará para a nova morada. Todos esses seus dias jamais terão fim. Certo? Eu vou deixar essa palavra para meus irmãos. Eu até estendi mais um pouco. Deus abençoe a todos, amém? Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.